Aleluias! Glórias a Deus, amado irmão, amada irmã. Eu aqui novamente. Louvado seja o Senhor por mais este dia que Ele nos deu. E estou eu aqui, de novo, trazendo uma mensagem do Senhor para a nossa reflexão, para nos conduzir de repente ao arrependimento, à conversão ou ao reconhecimento e também, de repente, à memória daquilo que a gente de repente tenha deixado para lá, esquecido, porque isso acontece na vida de todos. Mas ainda assim, estava refletindo agora no texto do livro de Jonas, né? O quanto Deus demonstra o amor e muitas vezes nós não concordamos com Deus e fugimos da presença do Senhor. E muitas vezes não queremos ser um instrumento de misericórdia, um instrumento de graça, porque queremos justiça, porque queremos que as pessoas que fazem as coisas erradas sejam punidas. Porque o livro de Jonas demonstra isso claramente. Mas Deus é um Deus de amor. E nós somos imagem e semelhança do Senhor. Mas infelizmente, alguns acabam se esquecendo de que a fidelidade de Deus está acima da nossa. Porque ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Ah, mas tal pessoa fez isso, fez isso, fez isso. Ela merece a punição. É, amado irmão. Tal pessoa fez isso, e mais aquilo, e mais tudo, mais. Mas e você? Ah, eu nunca fiz isso, é verdade. Mas e os outros pecados que você já cometeu? Alguns até, eu não digo que sejam piores ou melhores, porque não existe isso. Pecado melhor, pecado pior. Não. Pecado é pecado e ponto final. Não tem essa de sujeira pequena e sujeira grande. Sujeira é sujeira. Pecado é pecado. Só existe, pecados para a morte? Com certeza. A palavra de Deus diz isso. E pecados que não são para a morte. Mas ainda assim, o pecado gera a morte. Porque o fruto do pecado é a morte. Então, amado irmão, tente avaliar agora na tua mente o quanto você foi alvo da misericórdia e graça do Senhor. O quanto Deus te perdoou. O quanto Deus te deu graça para viver restauração. E muitas vezes você, usando o exemplo de Jonas, muitas vezes se nega a oferecer o que você recebeu para outro. Não, mas tal pessoa não merece. Ah, não, ela merece sofrer. É, amado irmão, amada irmã, muitas vezes quem merece sofrer somos nós. Por pensar, só por pensarmos assim. Porque aí Deus foi tratando com Jonas. Fez nascer uma boboreira. E um dia depois fez ela morrer. E ele ficou muito triste por causa disso. Só que aí Deus falou: você não trabalhou nela, não plantou, não cuidou, e agora você fica triste por ela. Só que agora, um povo que eu amo, que eu criei, eu não vou deixar perecer. Eu vou manifestar a minha graça, o meu amor. Porque na verdade, nós não valorizamos o amor. Nós desprezamos o amor muitas vezes. Que ali Jonas demonstra exatamente isso. Muitas vezes nós ignoramos o amor. Me perdoa o som aqui, é carro na rua. É o que acontece aqui no bairro onde eu moro, mas glória a Deus. Independente disso, continuemos. Entenda, meu amor. Ou meu amor não, me perdoa. Entenda, meu amado irmão. O amor de Deus está acima dos nossos pecados. Porque a palavra de Deus diz: Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas diz também que o mundo jaz no maligno. E como Deus amou o mundo se o mundo jaz no maligno? Amado irmão, porque Deus não desistiu do homem. Ele não desistiu de você. O mundo jaz no maligno. O ser humano está no mundo. Mas Deus ama o ser humano. E Deus não quer que o ser humano siga o destino do mundo. Porque o mundo está morto no maligno. E o destino final para quem vive pro mundo é a condenação eterna. Mas para quem vive buscando sempre se arrepender dos seus pecados, abandonar, deixar para trás o que para trás fica e seguir em direção ao alvo para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus, esse alcança graça, misericórdia, restauração, vida abundante. Aleluias. Meu amado irmão, a graça do Senhor é incompreensível. É muito acima da nossa compreensão. A graça do Senhor, ela se manifestou para mudar nossa mentalidade, para mudar nossa maneira de agir. Porque se for eu peguei o contexto de Jonas, eu até li o livro de Jonas agora, tudo. Mas é porque Jonas é bem o retrato do ser humano. Que gosta de falar, não, mas aquele ali merece. Não, aquele ali fez coisas erradas. Ele merece o que ele está passando, o que ele está enfrentando. Quantas vezes você não fez isso? Quantas vezes eu não fiz isso? Ah, não. Aí, ó. Enchi a cara aí, ó. Agora vive a consequência. É consequência dos erros. Nossa mentalidade é assim. Porque isso é o que o mundo ensina. Não, é a lei da semeadura. Isso é bíblico, verdade. Mas, pense uma coisa. Lei da semeadura. Então, peraí. O fruto do pecado é a morte. Existe alguém que não pecou? Jesus disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quando eles quiseram apedrejar a adúltera, pega em flagrante adultério. Mas ainda assim Jesus disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Mas e aí? Alguém atirou? Porque quando Jesus disse isso, aquele que não tiver pecado. Quando ele fala só isso, só essa parte, ele fez todo mundo refletir, pô, eu pequei hoje. Aí eu falei mal de alguém hoje. Aí eu pensei em outra mulher hoje, eu sou casado. Aí eu pensei naquela moça que eu desejo tanto. Sou solteiro, mas eu não devo pensar dessa maneira. E sabe, tantas coisas que vêm na nossa mente, no nosso coração, que não agradam ao Senhor. E que a Bíblia declara isso. E nós sabemos que não devemos fazer, mas ainda assim fazemos. Ah, mas é um acidente. Não, mas é só um momento de tentação. Tentação é um momento? Pode ser. Pecado é uma escolha. Mas muitas vezes nós deixamos a tentação se tornar pecado. Porque a tentação só se torna pecado quando nós tomamos a decisão. Fazemos a escolha. Desculpe. Mas ainda assim, eu falo, meu amado irmão, pecado é escolha. E toda escolha traz consequência. Não tem jeito. Mas ali, em relação, eu
eu estou usando a referência de Jonas. Eu já falei da boboreira, mas pensa, quando Deus é, fez a boboreira crescer numa noite, e no outro dia ela morreu tudo, mas ele mostrou para Jonas assim, falou, meu, você amou a boboreira e sendo que você não trabalhou para cuidar, para fazê-la crescer, para fazê-la se desenvolver, e ainda assim você a amou. E agora você está é, colocando, na verdade, em dúvida o meu amor. Porque eu amo o povo de Nínive. Eu quero salvar Nínive. Porque você queria que a boboreira continuasse viva. Mas é isso, eu quero que Nínive tenha vida. Só que muitas vezes nossa mentalidade fala, não, mas tal pessoa não merece. Essa pessoa merece ir pro inferno. Não, por todas as atitudes, por cada sentimento, cada pensamento que ela expressa, ela merece ir pro inferno. Pensamentos conforme o mundo, induzidos por Satanás. Porque o diabo, ele quer a condenação. Deus deseja que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Meu amado irmão, minha amada irmã, seja um instrumento da graça, instrumento do amor. Não deixe as pessoas se perderem. Não deixe até mesmo aquela pessoa que muitas vezes você foi destratada, foi humilhada por algumas pessoas, que Deus vai te usar como instrumento de repente para elas. Porque é uma coisa, amado irmão, amada irmã, as pessoas que nos desprezam e que muitas vezes nos humilham, elas na verdade têm um vazio dentro delas. E esse vazio só tem um que pode ocupar. E você sabe quem é. E você sabe o que é que falta na vida dessas pessoas. E você tem para oferecer. Você tem o entendimento. Você tem o conhecimento. Você tem a graça. Você tem o amor. Então, agora, haja. Não conforme o Jonas que na verdade não queria que Nínive fosse salvo. Mas conforme Jonas que pregou para Nínive. Ah, ficou triste com a conversão, ficou triste. Mas ainda assim, ele pregou. Ele trouxe a palavra de vida, foi por causa dele, foi ele como instrumento que trouxe salvação para Nínive. Dentro do contexto bíblico. Seja instrumento de Deus. Seja instrumento de salvação para aqueles que muitas vezes parecem ser dignos de condenação do inferno. A nossa dignidade, a dignidade humana, nos conduziria ao inferno. Por certo, com toda certeza, não existiria outro destino para nós, se não fosse o sangue de Jesus, que nos purifica e nos dá a vida. A vida de Cristo, que foi dada na cruz, hoje traz vida para nós. Essa vida se manifesta em nós. Ele entregou a vida para nos dar a vida. Ele morreu na cruz para nos fazer viver. Só que nós devemos viver conforme ele viveu, não esquecendo que devemos carregar a nossa cruz e sermos instrumentos de salvação para muitas vidas que estão próximas a nós. Sejamos instrumentos de Deus. Que ele flua em nós e traga salvação para muitos. Até mesmo para aqueles que nosso entendimento, que o nosso contexto, que o nosso conceito, que a nossa arrogância, que a nossa soberba continue dizendo
não merece. Não, esse tem que ir para o inferno. Deus vai salvar e vai te usar como instrumento para isso. Entenda, aqueles que são para a salvação, Jesus não vai perder. Se você não for usado como Deus quer te usar, Deus vai levantar outro. Porque Deus não perde. Nunca. E entenda uma coisa. Quem opera em nós o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade é Ele. Se Ele determinou você para fazer essa obra, você vai fazer. Ah, mas eu não vou, mas eu não faço, mas eu não quero. Ele muda. Ah, mas e o livre-arbítrio? Entenda uma coisa. Quando Ele diz que Ele opera em nós o querer e o efetuar, Ele não toca no nosso livre-arbítrio. Ele coloca a vontade no nosso coração. Ele muda os nossos pensamentos. Ele nos convence o que é melhor. Porque muitas vezes a gente não analisa quando a palavra de Deus diz que Ele opera em nós o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Não é porque Ele não respeita o nosso livre-arbítrio. É porque Ele sabe o que é melhor para nós. E muitas vezes nós não entendemos, mas Ele se manifesta para nos fazer entender. Para nos conduzir, mesmo sem entender, àquilo que Ele quer. Aquilo que Ele tem. Que é muito melhor. Muito maior. É extraordinário. Glórias a Deus por isso, meu amado irmão. Viva o melhor de Deus e seja um instrumento de salvação. E não deixe o teu orgulho impedir você de fluir conforme a vontade de Deus. Seja um Jonas convertido. Seja um instrumento de Deus. Amém? E que Deus te abençoe. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz, para que durmamos o sono do justo e tenhamos sonhos proféticos. Em nome de Jesus. Amado irmão, eu amo a tua vida. Conte sempre comigo. Se precisar conversar, pode me chamar no Messenger, pode me chamar no WhatsApp. Se não tiver, pede pelo Messenger que eu passo. Amém? E eu digo, o que precisar, conte comigo. Que Deus te abençoe. Ah, para não falar o WhatsApp, meu WhatsApp, DDD 11 9 10 16 0097. Amém? Se precisar de mim, conte comigo. Pode chamar. Que Deus te abençoe. Ósculo Santo, em nome de Jesus. Eu te amo, meu irmão. Te amo, minha irmã. Em nome de Jesus. Amém.